O mundo por meio das religiões nos apresentou ao longo de nossa vida um Deus dualístico, vingativo, opressor e distante, o qual só é acessível por intermédio de homens, padres, pastores, santos e livros. Mas esse Deus apresentado pela religião nunca foi o verdadeiro Pai. Todo este engano se derivou da Bíblia, através do Antigo Testamento, onde o Deus de Israel se apresentava como Deus único da terra, responsável por escolher um povo eleito, que levaria seu nome e doutrina a todas as nações. Mas tanto as ações, como a doutrina desse Deus comprovam que o mesmo nunca foi o verdadeiro Pai. Esse Deus ao longo da história bíblica sempre se mostrou um ser cruel, mau, vingativo, racista, opressor, que enviava pragas e maldições a todo aquele que descumprisse suas leis. Um Deus que exigia sacrifício de sangue, ordenava a destruição de cidades e a morte de povos inteiros, incluindo mulheres e crianças. Como poderíamos ter um Pai assim? O qual exigia o cumprimento forçado de sua lei, o qual punia, matava e castigava, impondo medo e temor às pessoas. Que no fim não servia de nada, pois as pessoas continuavam com seus pecados. Não existia amor, compaixão, perdão, tudo era imposto segundo sua vontade. Contradizendo totalmente esse Deus, o Messias surgiu pregando o amor ao próximo, o perdão e a fraternidade, motivo pelo qual os judeus não compreendiam seu ensino, pois os mesmos estavam cegos pelas leis de morte e pecado de seu Deus. Foi por isso que o Mestre disse a eles estas palavras. Disse-lhes, pois, o Messias, se o Altíssimo fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim do Pai, ou não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. O Deus de Israel é o próprio diabo, Satanás, o qual na sua ambição maligna se colocou como Deus nessa terra, no lugar do Pai, a fim de receber a adoração de todos. O verdadeiro Pai só foi revelado pelo Messias, por isso ele é o único caminho à verdade e à vida, pois ele veio do Pai, veio trazer sua palavra, a luz ao mundo, o qual estava em trevas, adorando o falso Deus. Veja toda a maldade do mundo, ambição, inveja, pessoas cada vez mais vazias, depressivas, e as mesmas pessoas rotineiramente frequentam os templos de diversas denominações diferentes. Várias pessoas pulam de denominação em busca de conforto, respostas, paz, mas nunca as encontram, pois, as mesmas nunca conheceram o verdadeiro Pai, mas sim um falso Deus mundano, materialista e vingativo. As pessoas são guiadas por homens, falsos mestres e pastores, adoram ídolos, imagens, nomes, mas continuam com suas vidas vazias, em caos, não encontrando sentido para a mesma. Essas pessoas estão adorando demônios disfarçados nas mais diversas formas, por isso as mesmas sempre estão estressadas, depressivas, doentes, infelizes, o que faz que frequentem mais e mais seus templos em busca da cura, milagre e salvação. As pessoas são enganadas a todo tempo, acreditando que estão adorando ao Pai, quando na verdade estão adorando ao Deus desse mundo. Esse foi o objetivo da religião ter criado a Bíblia, misturando a verdade com a mentira. Assim as pessoas creem que o Pai é vingativo, autoritário, que pune qualquer aquele que o desobedeça, assim como fazia o Deus de Israel. Assim as pessoas não questionam, por medo acreditam em tudo que está escrito na Bíblia, pois na visão delas Deus pode tudo, e por isso são enganadas pela doutrina dualista de bem e mal, a própria doutrina de Satanás. Mas essas pessoas muitas das vezes não buscam um Pai, mas sim um Deus que faça todas as suas vontades, te dê a bênção, a cura, a prosperidade, querem um gênio da lâmpada que realize todos os seus desejos íntimos e em contrapartida pouco se importa com seu irmão necessitado ou com as pessoas ao seu redor. É por isso que a religião engana tanto as pessoas, pois a mesma apresenta um Deus idólatra, humano e materialista, um Deus de acordo com as necessidades da pessoa, o qual dará a bênção e a prosperidade a todo aquele que o idolatrar, bem como trará a maldição a quem o desobedecer. Assim a pessoa se torna uma idólatra, egoísta e materialista,
pois idolatra um Deus em busca de seu benefício próprio, enquanto despreza seu irmão necessitado, pois crer na sua concepção que tal pessoa passa por essa situação devido a não obedecer a Deus, como ela o faz, e o reflexo disso é o que vemos a nosso redor, pessoas cada vez mais egoístas e materialistas, as quais saltam de denominação em busca de curas, milagres e prodígios, mas não buscam ser filhos do Pai e nem fazer sua vontade, mas somente as suas, por meio do Deus da religião. O Pai nunca foi esse Deus ensinado pela religião, o qual habita em seus templos sombrios, nem castiga, pune ou destrói aquele que o desobedecer, nem tampouco abençoa com prosperidade ou riquezas materiais quem o idolatra. Nosso Pai não brinca com a vida das pessoas, causando mortes, doenças, males, impondo suas vontades, como se fossemos marionetes em sua mão, assim como o falso Deus de Israel fazia, pois ele não é dualístico, não faz o bem e o mal, nem amaldiçoa e depois dá a bênção, a fim da pessoa lhe ser submissa, pois ele é nosso Pai, nosso exemplo, ele quer filhos e não escravos, dele só procede o bem, a luz, o amor e a compaixão. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nosso Pai age na simplicidade, não busca nada de nossas mãos, muito menos dinheiro como a religião ensina, ele criou tudo, tem todo o poder, então nunca que ele necessitaria de algo criado por nós, muito menos dinheiro. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. Também não se agrada de penitências, ladainhas de orações, cânticos, festividades, nem nada do que é praticado pelo meio religioso, pois o Pai não é ególatra, nem busca a glória dos homens, pois ele já conhece a todos. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu não recebo glória dos homens. O Pai não é sádico, vingativo, punidor, assim como o Deus deste mundo, pois ele deu livre arbítrio a todos, cada um é livre, ele somente nos quer como filhos, que o amemos por livre vontade e não por imposição ou interesse. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muitos se questionam por que o Pai não se manifesta perante tamanho caos, maldade e pecados desse mundo e a razão é simples, o Pai não pode interferir no livre-arbítrio, já que tal manifestação criaria impactos nas pessoas e as mesmas mudariam seu comportamento, atitudes, tudo em falsidade para agradar o Pai. Por isso o ser humano deve agir livre, sem a interferência do Pai, já que assim ele demonstra sua verdadeira face, seus desejos, atitudes, e podemos então distinguir quem é verdadeiramente filho dele e quem não é. Além disso, não se pode forçar ninguém a ser bom, ela deve o ser por sua livre e espontânea vontade, e não por imposição, já que isso seria forçado, e o Pai não quer isso. Ele não é um ditador ou um programador que programa seus filhos a somente obedecerem, mas deu liberdade e livre-arbítrio para que todos ajam por conta própria, escolhendo seu próprio caminho, de acordo com sua natureza íntima. Se alguém diz, eu amo ao Pai, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar ao Pai, a quem não viu? Os religiosos, para justificarem toda a matança do Antigo Testamento, dizem que Deus é justiça, mas isso não era o que o Deus de Israel praticava, pois ele matava homens, mulheres e crianças, sem a menor piedade, julgamento ou chance de arrependimento, e isso não é justiça, é tirania. Por isso o Pai criou o julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com suas obras em vida, um julgamento justo, onde haverá as testemunhas, o acusador e o Messias como juiz. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Pai. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não